Bom dia a todos novamente. Quero agradecer com muita alegria a presença de cada um de vocês. Né? Quando você organiza um evento, e esse evento aqui muda em relação aos anos anteriores, você sempre fica naquela expectativa, né? As pessoas virão, como elas virão, consigo começar no horário, como é que vai correr a organização. E quando você vê as pessoas chegando cedo, e todos muito felizes, todos muito à vontade, você percebe que a tradição do evento, e é sempre isso que eu gosto de dizer, nós da Santos Júnior ficamos sempre muito felizes em ver a tradição deste workshop. É a 9ª edição. Esta 9ª edição marca o aniversário de 10 anos da empresa. E para a gente é sempre uma alegria estarmos aqui. O evento foi evoluindo, ele foi crescendo e a gente foi, a cada passo dessa evolução, desse crescer, mais do que aprender com o evento, nós aprendemos com os conteúdos. Então, saibam sempre disso. O workshop Gestão de Empresas Educacionais, ele é feito não só para que vocês aprendam, ele é feito para que nós da Santos Júnior também aprendamos. Ao longo dos 2 dias, e essa é a grande novidade de 2019, para marcar o nosso aniversário de 10 anos, nós resolvemos ampliar o conteúdo e trabalharmos em 2 dias. E ao longo desses 2 dias, a cada entrada, eu vou contando um pouquinho para vocês de como foi esse nosso caminhar. Tá certo? Bom, nós vamos começar com a professora Juliana. A professora Juliana atua na área de regulação da educação superior, atua hoje na UNIT, não é isso? No Grupo Tiradentes, na verdade. Eu conheci a professora Juliana e eu acho que vale a pena contar, porque foi uma experiência interessante. A professora Juliana era procuradora institucional, apresentando ali pela Faculdades Integradas Tiradentes, a FIT, que era a unidade do Grupo Tiradentes em Maceió, né, em fase de transformação de faculdade para centro universitário. E eu, à época, integrava o BASES, avaliador do INEP, e presidia a comissão, tive a grata alegria de presidir a comissão que avaliou a FIT e aprovou, através dos conceitos atribuídos, a sua transformação para centro universitário. Foram 3 dias, 5 dias ao todo, entre chegadas e saídas, mas de trabalho foram 3 dias de muita alegria, de ver todo aquele projeto deles, um projeto muito bacana do Grupo Tiradentes, onde eles levaram uma unidade nova para uma região de periferia, num terreno que era fora das grandes áreas nobres da cidade de Maceió, e fizeram a sua transformação local. E eu acho isso bacana porque o professor Uchoa, ele tem um pouco dessa marca. A despeito de um grande grupo, e um grupo bem posicionado, e um grupo feroz em determinados momentos da sua concorrência, porque se não houver ferocidade também não há empreita, não há empreendimento, não é? Cada um de vocês aqui sabe que naquilo que é o seu pedaço, que é a sua seara, você precisa se bem posicionar e muitas vezes ser agressivo. Ao mesmo tempo ele não perdeu de vista transformar o lugar para onde ele foi. Então a frente da faculdade era para uma avenida, mas o fundo dessa faculdade, todo o trabalho de extensão deles era frente para o morro, para uma favela. E eles de fato tinham um impacto naquela região. Então são bons modelos, são boas práticas de instituições que mostram que, a despeito de uma atuação capitalista, não significa que eu precise perder de vista uma atuação com um impacto social relevante. Isso foi no ano de... Foi... 2000 e... O centro já tá recredenciado, inclusive. Foi por volta de 2014. 2014. Isso foi em 2014 que nós fizemos o trabalho lá. A professora Juliana cresceu, pois não? A avaliação que você fez como avaliador de bases é igual à avaliação simulada? Avaliação simulada? Não, muito mais leve. Aí a gente vai muito mais simpático. É muito mais simpático. Que bom, né? Para quem não sabe, a Anne e o César, né?
e mais alguns, Andréia também já passou, a prática da Santos Júnior é aplicar avaliações simuladas quando a instituição está prestes a receber a visita. E a gente faz essa avaliação simulando o pior dos cenários, né? Então aí rende piadinhas de Darth Vader e tal, de sofrimento, nervosismo, até algumas brincadeiras. E é verdade. Não, como avaliador real é muito mais simpático, né? Confirma, não me deixa mentir sozinho, Juliana, pelo amor de Deus. Bom, a professora Juliana hoje atua no grupo na área de regulação. Ela cresceu bastante ao longo desses anos, já é autora, né, de análise na área da regulação do ensino superior e tem feito diversas palestras falando das oportunidades que a gente tem de atuação no segmento, tanto por conta da legislação e outras no campo da estratégia também. E foi muito legal saber desse crescimento da professora Juliana e poder trazê-la para conversar com vocês. Tá certo? Professora Juliana, o grupo é todo de vocês. Bom trabalho. Muito tá obrigada. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Uma honra estar aqui. Eu agradeço em meu nome e em nome do Grupo Tiradentes o convite da comissão organizadora por estar aqui para a gente poder passar algum tempo junto, conversar, trocar ideia e aprender. É porque eu entendo que todos nós somos aprendizes. Aprendemos todos os dias. E nos tempos atuais, mais do que nunca, né? A gente tem se percebido como aprendiz a todo momento. Então é isso que todos nós somos. Aprendizes, e os tempos atuais têm nos mostrado o quão somos aprendizes a cada momento e a cada desafio que a gente vai enfrentando por meio da educação superior. Que é um assunto que a gente gosta. Vamos combinar que é um assunto que a gente gosta. Como gostamos de falar sobre educação superior. Então eu estou aqui muito à vontade para poder trocar ideias com vocês a partir do tema que foi proposto. E eu quero aproveitar esse tema e nele extrapolar sim, um pouco, ir além da portaria 1428, que é sim o nosso objeto aqui hoje, mas falar de oportunidades de um modo geral, por meio da regulação. Eu tenho muita saudade da época que eu era procuradora institucional, que Jair lembrou. Eram momentos de muita troca e muito aprendizado. Eu sempre gostei muito de receber os avaliadores em nossas instituições e foi um começo importante para mim. Ali eu aprendi muita coisa que me ajudou e continua me ajudando dentro desse processo de aprendizado, a trilhar esse meio regulatório que faz parte do nosso cotidiano. Gostemos ou não, ele faz parte do nosso cotidiano. Então vamos tirar dele o melhor que a gente pode. Eu sou matemática. Eu sou matemática com especialização em estatística, mestrado e doutorado em educação. Então a lógica da minha formação inicial tem me ajudado muito nessa leitura a partir dos aspectos regulatórios. E eu confesso que eu gosto muito de fazer isso. De ler essa regulação e encontrar nela oportunidades. E vou defender aqui algo que eu entendo que tem que ser muito próprio nosso, da nossa dinâmica enquanto iniciativa privada, que é, sempre que pudermos, sempre que for possível, estarmos à frente da regulação. Porque é só nesse caminho que a gente tem que começar a trilhar, e eu entendo, é que a gente vai começar a mudar algumas coisas que hoje a gente reclama tanto delas, por meio da regulação. É estando à frente dessa regulação. Não deixar a regulação nos pegar de surpresa, nos surpreender, às vezes negativamente, e isso eu entendo que faz parte da nossa dinâmica. E eu entendo que é uma oportunidade que surge por meio da portaria 1428, que eu vou mostrar aqui uma linha de raciocínio e de pensamento, por meio da qual eu quero que esse momento aqui seja um momento de reflexão. Eu trago aqui questões reflexivas que possam permear todo o evento, um evento que vai abordar temas tão relevantes para o nosso cotidiano. Certo? Então é esse o tema, tendências na oferta de cursos de graduação em diferentes modalidades, as oportunidades da portaria 1428. Vamos falar sobre ela, vamos falar sobre o que veio antes dela, o que a gente fez com o que veio antes dela, e aí vamos entrar em questões de
de pura reflexão e de tentar fazer a gente pensar enquanto iniciativa privada. Sou eu que vou passar. Bom, para a gente situar enquanto tempo, eu trouxe aqui algumas ponderações, entendendo o seguinte: nós estamos vindo de um tempo onde as políticas voltadas à expansão da educação superior se pautaram muito nas formas de acesso e nas fontes de financiamento. A gente viveu isso recentemente. A gente ainda vivencia os frutos dessa época. Nesse contexto, uma das tendências que pode ser observada é a que chamamos de expansão mediante diversificação de modalidades de ensino, incrementando o crescimento das modalidades que fogem ao tradicional ensino de graduação presencial. Então, a primeira reflexão que eu coloco aqui é que essa expansão, ela não mais se dará, pode até acontecer, mas não mais se dará essencialmente ou somente por meio de diversificação de formas de acesso ou fontes de financiamento. É hora disso mudar, e essa mudança exigirá mais de nós. Exigirá mais tecnologia, provavelmente, mais qualidade, é claro que sim. Então, quando a gente vai, e aí por meio da portaria 1428, pensar em incrementar o crescimento das modalidades, fugindo ao ensino de graduação presencial, isso abrange um leque de oportunidades e de responsabilidades e de desafios que é muito grande. Não é fácil e não é pouco o que se tem que fazer para consolidar um crescimento a partir desta perspectiva. E por que não buscar algo que eu ainda não vi a regulação fazer, ou se fez, o fez muito timidamente, que é fazer com que a gente comece a percorrer um mercado que vai competir não somente pelo preço, mas também por qualidade. Então, eu penso que a primeira oportunidade e a primeira reflexão que eu trago é essa, porque não fazer dessa oportunidade, desse momento de incrementar e de fugir ao tradicional, um momento que a gente possa marcar o início de uma nova trajetória na nossa educação superior. Buscar mais qualidade, amparado em tecnologia e fugir do tradicional. Eu acho que isso a gente tem ouvido muito falar, a gente tem conversado sim sobre isso, e é um ponto que a gente vai considerar aqui na nossa apresentação. De qual ponto vamos partir? A pergunta que permeará a nossa reflexão, e considerando que temos aqui o mesmo propósito, será: como levar a educação com qualidade por meio de novos formatos de ensino? A qualidade vai permear a nossa fala e qualquer reflexão ou proposição que aqui esteja colocada, em momento algum, ela irá desconsiderar a forma qualificada de oferta do ensino, por meio do qual a gente faz a educação. No caso aqui, a educação superior. Então vamos parar, vamos ter em mente essa indagação, porque é ela que eu vou levar em consideração nessa breve apresentação que vou fazer aqui. Como levar a educação... Vou repetir a pergunta. Como levar a educação com qualidade por meio de novos formatos de ensino? A modalidade de oferta pode ser presencial ou à distância. Contudo, no que tange à diversificação do sistema, a análise desse processo revela que uma das tendências de expansão operada pelas políticas de educação superior tem revelado o crescimento de cursos superiores de tecnologia e de cursos na modalidade à distância. Vou fazer uma breve análise a respeito desses números. Eu não podia deixar de colocar uns gráficos na minha apresentação, né? Então tem alguns gráficos e alguns números. Alguns que eu tirei do censo e outros que eu mesma elaborei. Essa tendência já está posta, né, no censo de 2018. Eu não vou entrar aqui no mérito de analisar, e aí a gente poderia fazer essa análise em vários âmbitos, o porquê desses números. O que é que nos levou a esse crescimento? Mas como hoje a gente quer falar aqui de oportunidade, a gente vai também buscar dentro desses números as oportunidades que surgem correlacionando-a com a portaria 1428. E o decréscimo, você volta só um minutinho.
e o decréscimo dos cursos ofertados totalmente na modalidade presencial. Todos nós aqui certamente já lemos alguma coisa sobre os dados do censo 2018 e são esses dois pontos que eu vou evidenciar nessa nossa fala. O crescimento dos cursos ofertados na modalidade à distância, por meio em especial dos tecnológicos, e o decréscimo na faixa dos 13% dos cursos presenciais. Vamos atrelar isso à nossa regulação. Quanto aos órgãos reguladores, quanto a quem nos regula, eu vou caminhar dentro de uma perspectiva da seguinte forma. Eu acredito que eles entendam do que eles regulam. Eu não tenho dúvida disso, certamente eles entendem. O que eu acho que falta, o que eu sinto mais falta dentro desse processo regulatório que gera portarias, como essa que a gente está considerando aqui hoje, é que eles, aqueles que nos regulam, nos conhecem pouco. Penso que nos conhecem pouco ou nos conhecem mal. E também acho que isso é responsabilidade nossa, não apenas deles. Talvez nós estejamos nos apresentando de uma forma não muito favorável. Mas eu acho que a questão da regulação, um ponto que eu trago, é que quem nos regula nos conhece pouco. Não conhece como é que uma portaria dessa vai impactar lá nas nossas instituições. Nos gráficos nós vamos ver aí que somos muitos, somos maioria e somos diferentes. E nessa nossa diversidade nós temos que favorecer a inovação. E por meio dessa inovação, sempre de forma muito consciente e qualificada, nós temos que impactar a regulação. E não apenas a regulação impactar o nosso dia a dia. Então penso que eles precisam nos conhecer melhor. Então, também precisamos encarar esse desafio, que não só de oportunidades se faz o nosso dia a dia. E esse desafio ele tem que ser nosso, enquanto iniciativa privada, que possui uma dinâmica que nos é muito própria, enfim, que é a de nos apresentar, não da mesma forma que estamos nos apresentando até hoje, porque o momento vai exigir diferenciais, mas nos apresentar sim para quem nos regula, para quem determina as nossas regras, de forma clara, transparente e, sobretudo, por meio de resultados. Então, vamos fazer uma breve análise aqui quantitativa para a gente poder refletir mais o assunto. Certamente vocês já viram, né, os dados que eu trago aqui. Número de matrículas em cursos de graduação por categoria administrativa. O ensino superior no Brasil teve seu início por meio de universidades públicas, sendo que as instituições da rede privada passaram a ter destaque a partir de 1996, e eu vou fazer um recorte disso. E de acordo com o censo 2018, 88,21% das IES são privadas e tem uma participação de 75,4% no total de matrículas de graduação. Como eu havia dito antes, somos muitos, mas somos diferentes. E essa diversidade tem que ser para nós, sim, motivo de inovação, de gerar oportunidades, de fazer de forma diferenciada, de criar novos mecanismos, de inovar, ir além do ensino presencial, do tradicional, e fazer cada vez melhor e de forma qualificada a educação superior nesse país. Então, aqui não é novidade para ninguém. A partir de 1996, ganhamos destaque. Eu vou passar rapidamente 4 gráficos aqui que eu elaborei, só para vocês verem o desenho do gráfico. Como é que a curva muda a partir de 1996. E fomos nós que fizemos isso. Certamente aproveitando N oportunidades que foram surgindo ao longo desse tempo. Inúmeras oportunidades que nos possibilitaram transformar os gráficos da forma como vocês vão ver aqui agora. O primeiro deles vai mostrar em relação ao quantitativo de cursos. Todos os 4 vão seguir esse mesmo modelo e em vermelho ali em destaque vai estar o ano de 1996. E a partir desse ano, então, vocês vão ver que essa curva vai sofrer uma variação e vai crescer e vai mostrar aí uma derivada positiva em função de dados primários que regem a educação superior.
O primeiro deles, a quantidade de cursos. Lá em 1996, essa quantidade de cursos era de apenas, você volta só um minutinho, 6.644 cursos. Já agora, em 2018, passamos dos 37 mil. O mesmo vai acontecer com as matrículas. A curva também vai sofrer essa variação e vamos chegar a mais de 8 milhões de matrículas em 2018. Já vimos que somos nós que conduzimos esse processo, pois somos maioria absoluta dentro desse sistema de oferta de educação superior. Além disso, o gráfico também segue a mesma tendência quando o assunto são os ingressantes. Também há uma variação e uma crescente dentro da educação superior a partir de 1996. E, por fim, os concluintes, que, consequentemente, também cresceram a partir de 1996, ano em que se promulgou a LDB. Então, veja que a força que temos em promover mudanças a partir de um contexto que está posto, de um contexto que é regulado e que não é de hoje. Se a gente parar para pensar o modelo de regulação que nós temos hoje e fazer uma análise histórica, e naquele livro que eu trouxe e deixei com a comissão organizadora para depois fazer um sorteio, ele traz exatamente essa análise histórica. O modelo que nós temos hoje de regulação, de avaliação, de supervisão, ele não caiu do céu. Ele tem um contexto histórico, nós chegamos até ele, não foi à toa. Então ele tem lá no seu início, no seu passado, indícios que já nos mostravam que o modelo seria o que temos hoje. Ele não cai do céu. Ele tem sim lá no passado uma história a ser contada. E esse modelo, sendo do jeito que é, e nos trazendo as oportunidades que eles trazem, a gente precisa aproveitar. E eu acho que a gente está precisando começar a aproveitar de forma mais evidente. E por que não dizer mais rápido? Talvez estejamos precisando, e aí eu faço aqui uma provocação, começar a andar mais depressa. Começar a fazer acontecer de forma mais rápida. Já temos uma vivência, já temos uma história e não podemos desconsiderar essa história. Já temos chegamos a um determinado lugar por meio desta história. E agora é hora de continuar contando essa história, mas sem desconsiderar as mudanças, as transformações que estão postas. E eu penso que um dos requisitos é esse. Precisamos começar a não só andar mais rápido, mas fazer de forma diferenciada, pautada sempre em aspectos concretos, resultados, para que a gente possa ter um cenário modificado em um curto espaço de tempo. Bom, para fechar a análise gráfica, vamos voltar para o censo. Vimos que, de fato, o cenário mudou a partir de 1996 em termos quantitativos. Continuando o censo e reforçando um dos primeiros slides, o número de ingressos em cursos de graduação à distância tem crescido substancialmente nos últimos anos, dobrando sua participação no total de ingressantes de 20% em 2008 para 40% em 2018. Nos últimos 5 anos, os ingressos nos cursos de graduação presenciais diminuíram 13%. Nós não vamos entrar no porquê disso aqui. Certamente nós encontraríamos vários porquês desses números. Mas a questão aqui é, quando eu demonstro em termos quantitativos um crescimento ao longo dos últimos anos, onde a educação à distância dobra a sua participação em 10 anos, 2008 20%, 2018 40%, e nos últimos 5 anos uma queda na educação presencial, e a gente está aqui considerando como objeto de análise uma portaria que vai de alguma forma nos possibilitar aumentar os 20% à distância em cursos presenciais, levando em alguns casos a 40%, a pergunta que fica é, será que essa portaria pode, de alguma forma, ajudar a reverter essa diminuição de 13%?
tornando os cursos presenciais mais atrativos, mais interessantes, mais flexíveis, mais de acordo com o nosso cotidiano, de acordo com o nosso dia a dia? Sozinha, é claro que não. Por si só, é claro que ela não fará isso. Precisa da gente atuando, criando, agindo para que isso aconteça. Para que por meio dessa oferta, dentro dos cursos presenciais, que poderá chegar a 40%, a gente consiga fazer com que esse curso presencial mude em vários sentidos, mude de várias formas, seja percebido de outras maneiras, contribua efetivamente para uma formação mais qualificada, saindo daquele escopo tradicional e buscando outros mecanismos para que possa ser percebido de uma forma diferente. Ainda com base no censo, os cursos tecnológicos. O número de matrículas nos cursos tecnológicos aumentou 9,9% no último ano, ocasionado exclusivamente pelos cursos à distância. Pela primeira vez na série histórica, o número de alunos matriculados em cursos EAD supera o número de alunos nos cursos presenciais. Então temos um público maior envolvido com uma modalidade de ensino que a gente está colocando dentro dos nossos cursos presenciais. E aí, isso também gera um grande desafio, porque aqui qualquer mudança que a gente vá considerar, eu entendo que a gente tem que respeitar a trajetória de cada instituição. Lembrando, né? Somos muitos, somos maioria, mas somos diferentes. Então a trajetória institucional, ela é importante, ela é relevante dentro desse contexto. As nossas individualidades, elas precisam ser respeitadas e consideradas a todo momento. Então se eu tenho um crescimento dentro dessa perspectiva, de uma modalidade, de um determinado tipo de curso, e isso já é fato, né? Está posto no censo, e aí eu pego e consigo aí uma publicação em 2018 de uma portaria que amplia, que dobra a possibilidade de colocar educação à distância nos cursos presenciais, eu não posso ignorar aquele aluno que já está lá, a trajetória daquela instituição, como é que ele vai receber isso? Como é que ele vai aceitar isso? Cabe a nós fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, sendo visto como algo positivo, que vai favorecer e incrementar a formação daquele aluno, que vai possibilitar a ele outros horizontes. A tecnologia, o que ela vai possibilitar, o que ela vai tornar possível, e certamente muita coisa. Nós estamos começando a percorrer uma era onde tudo vai se transformar em dados muito facilmente. Nós poderemos avaliar a percepção do aluno, a reação do aluno em tempo real, mesmo que o professor não esteja dentro da sala de aula. Então, toda essa questão precisa ser considerada. Entrar numa era onde eu consigo transformar em dados o meu cotidiano de forma muito, eu vou dizer fácil, apesar de saber que isso não é tão fácil assim, mas de uma forma tão que vai ter que ser quase natural. Isso é muito instigante e nos faz pensar e entender que o desafio não é pequeno, mas eu acho que vale a pena. Penso que vale a pena percorrer esse caminho e encarar os desafios, porque só encarando os desafios, essas oportunidades e essas possibilidades surgirão. Vale a pena entender e estudar e chegar a modelos, que é claro que não vai ser só um, que nos leve a entender que essa oferta ela é positiva, ela é favorável, e sempre dentro e respeitando o contexto e a trajetória de cada instituição. Mais um slide. Vamos à portaria, então. Vamos parar um pouquinho aqui para poder ler alguns parágrafos, não só da portaria, mas de algumas que eu entendo que nos levou a ela. E aí aproveitar para fazer uma reflexão, o que nós fizemos com as outras. A primeira portaria nessa trajetória aqui que eu vou fazer, dos últimos 15 anos, começa lá em 2004. Lembram? Lá em 2004, dia 10 de dezembro de 2004, a portaria 4.059. Claro que ela foi revogada, mas ela foi revogada, veja, em 2016. Então foi uma portaria que ficou vigente por mais de 10 anos.
Foi por meio dessa portaria que fez-se o quê? Já dizia no seu artigo 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, lembram? Os cursos precisavam ser reconhecidos naquela época, né? A oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial. E aí continuava no parágrafo 2º. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, desde que essa oferta não ultrapasse 20% da carga horária total do curso. Eu usei essa portaria como ponto de partida aqui para a nossa análise, até para que ela não ficasse muito abrangente. E aí, como nós estamos querendo falar de oportunidades de uma portaria que surge em 2018, eu acho que é preciso parar e pensar. Com essa aí, o que a gente fez? Naquela época, será que a gente aproveitou as oportunidades que teoricamente essa portaria nos trazia? Certamente sim. Cada um do jeito que podia e do jeito que melhor entendia, aproveitou. Era o que se podia fazer à época. Com as diferenças, com a nossa diversidade, cada um certamente aproveitou do jeito que pôde. Cada um certamente, ao longo de mais de uma década, usou essa portaria da forma obrigada. Da forma que conseguiu, da forma que pôde, da melhor maneira que entendia, poder fazer acontecer o que a portaria podia. Bom, gente, aí ela foi revogada. Demorou, mas foi revogada. E lá em 2016, surge a portaria 1134, no dia 10 de outubro de 2016. Ela está aqui, o recorte dela está aqui. E aí essa portaria nos trouxe alguma novidade. As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, regularmente autorizados, a oferta de disciplinas da modalidade à distância. Ampliou-se o leque. Antes, saímos daqui, desse cenário, onde o curso tinha que ser reconhecido, para a novidade, se eu tivesse pelo menos um curso de graduação reconhecido, eu poderia introduzir os 20%. O percentual se manteve. É bem assim que caminha a nossa regulação, né? Ela vai aos pouquinhos, né? Eu vou liberar aqui alguma coisa, vou segurar aqui em outra, mas ela vai. E aí a gente vai aproveitando ou fazendo aquilo que nos é possível. Alguns mais, outros menos, de acordo com a sua realidade. Essa portaria, que surge em 2016, ela também já foi revogada. Recentemente foi revogada pela estrela dessa nossa conversa aqui. Lá em 28 de dezembro de 2018. Acertei. Chega a portaria 1428. E aí, o que ela traz? Essa é objeto do nosso dia a dia, é essa que tá valendo e é sobre ela que nós estamos conversando. Então, vamos ler um pouquinho aqui, um pouquinho dessa portaria. As IES que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir a oferta de disciplinas da modalidade à distância na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, regularmente autorizados, até o limite de 20%. Já estava posto. Aí, no artigo 3º, ela me disse que esse limite ele pode ser ampliado até 40% para cursos de graduação presencial. E aí vem com alguns requisitos, desde que atendidos alguns requisitos. Vamos passar por eles aqui, porque certamente vocês já viram movimentos gerados por estes requisitos. O primeiro deles, a IES deve estar credenciada em ambas as modalidades, presencial e à distância. Então, certamente quem não era credenciado a ofertar a educação à distância e queria usar a portaria, fez o quê? Buscou o credenciamento. Buscou o credenciamento para a educação à distância, sem esquecer dos cursos, né?
porque a IES deve possuir um curso de graduação na modalidade à distância, com conceito de curso igual ou superior a 4 e que tenha a mesma denominação e grau de um dos cursos de graduação presencial reconhecidos e ofertados pela IES. É por isso que eles nos conhecem pouco. Certamente, esse texto sai de uma pessoa que nos conhece pouco. Por quê? Por que tem que ser assim? Né? Não é que não entenda daquilo que regula, mas certamente nos conhece pouco. Então, quem quiser aproveitar a portaria, quem quiser oportunizar em cima dela, vai ter que estar atento a isso aqui. Está credenciado, né? Em ambas as modalidades, as oportunidades só vão surgir a partir dessas condições. A IES possui um curso de graduação à distância com conceito 4. O conceito do curso. Aí vamos pensar, de onde vem o conceito do curso? De quais mecanismos vem o conceito de curso? Ele vem de um ato, né? Ele vai ter que vir de um processo de autorização. Vamos supor que era uma faculdade que pediu para ser credenciada e aí pediu um curso. Ou se não, se tem autonomia, ele vai ter que vir no reconhecimento do curso. Então eu vou pedir um tecnológico para reconhecer mais rápido, porque ele tem que estar reconhecido, e o tecnológico, muito obrigada. O tecnológico dura menos tempo, eu reconheço logo, com 50% ali, ele vai durar o quê? 3 anos, com 1 ano e meio eu reconheço esse curso. Mas eu tenho que ter ele também no presencial, né? Com o mesmo nome, mesma denominação e grau. Então aí, aqui, que não são oportunidades, são condições, eu também acredito que cada um já se estruturou da maneira que melhor encontrou. Tem autonomia, eu vou fazer dessa forma, não tenho autonomia, não sou credenciado, eu vou me credenciar, vou pedir um curso. Eu tenho um tecnológico que eu oferto no presencial, vou pedir ele também na modalidade à distância, porque eu já atendo isso aqui, né, o que está posto, e aí eu tenho logo que, se eu não tiver um processo, se eu tiver autonomia, eu já vou ter que reconhecer logo esse curso, porque esse curso ele tem que ter um conceito igual ou superior a 4. É o que tem que ser. Terceiro item. Os cursos de graduação presencial, que poderão utilizar os limites definidos no artigo 3º, devem ser reconhecidos. Então, isso para usar os 40%. Né? Para usar os 20%, você pode ter lá só o autorizado. Mas para usar os 40%, entendemos aqui que devem ser reconhecidos e com o conceito 4. Então, já é uma regra que também precisa ser observada a partir do cenário de cada um, onde é que eu vou poder usar esses 40%. Eu estou cumprindo as regrinhas, eu estou atendendo, eu já atendi a primeira, eu já atendi a segunda, agora vamos lá para a quarta, porque além de atender a primeira, de ofertar as 2 modalidades, de ter um curso que tem nas 2 modalidades com conceito 4, eu agora preciso de um curso reconhecido também com conceito 4. E aí, claro, aqui a questão da supervisão, e a IES não pode estar submetida a processo de supervisão nos termos do decreto 9235 e da portaria 315. Essas são algumas regras que concorde ou não, goste ou não, está posto e a gente cumpre da melhor maneira possível e a gente busca dentro dela estratégias que não vão comprometer aquilo que se propõe a fazer. Então vamos supor que atendemos as regras. Só que a portaria não terminou. Além de atender às regras, eu destaquei aqui o artigo 5º e o 6º, para terminar essa nossa leitura regulatória aqui. A ampliação prevista no artigo 3º fica condicionada à observância dos limites específicos estabelecidos nas DCNs e definidos pelo Conselho Nacional de Educação. Então fica aí aquele alerta que é o seguinte, olha, não vai colocando 40% de qualquer jeito não. Para, dá uma olhada, analisa lá as DCNs, o que está posto no documento e avalia, para você ver como é que você vai poder colocar a partir do curso que você vai usar. E por fim, eles me falam
que eu não posso usar o que está previsto no artigo 3º, não se aplica aos cursos de graduação presenciais da área da saúde e das engenharias. Não pode. E aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade. A gente tem que pegar essa portaria, gente, sem querer ser muito romântica ou otimista demais, mas trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade. A gente tem que, com essa portaria, e onde puder usar da forma mais qualificada possível, de forma que essas áreas que não querem que use, em um futuro próximo, fala assim, olha, eu agora quero. Inverter essa lógica e mostrar que a gente sabe fazer, e sabe fazer tão bem feito, e usar de forma tão apropriada os recursos que a regulação me dá, com uma dinâmica que nos é peculiar, que quem antes acha que não deve ser usada, vai passar a querer que use. E isso a gente só vai conseguir com muito trabalho. E, sobretudo, com muito resultado. Porque eu vou ter que mostrar que deu certo. Vai chegar um momento que, por mais estratégias que eu crie, eu vou ter que mostrar que deu certo. E, de repente, é isso que está faltando. Naquela nossa apresentação que eu estou aqui provocando para que a gente faça, para que a gente se apresente de forma muito qualificada para quem nos regule, de repente é esse o ponto que a gente está precisando lapidar um pouquinho. Quais são os nossos resultados a partir de estratégias criadas em função de uma regulação que foi criada por eles, por aquelas pessoas que, no meu entendimento, não nos conhecem também. Eles entendem do que eles regulam, eu acredito nisso. O que falta é nos conhecer melhor. Eu acho que se eles nos conhecessem melhor, até o texto ia ser diferente. Até a forma de escrever o texto seria outra. Mas somos nós que temos que fazer com que eles nos conheçam. E de forma muito qualificada, muito criteriosa, mostrando resultados, amparados em ações, em estratégias, em oportunidades que nós mesmos criamos, a partir do que eles escreveram para que cumpríssemos. Outro dia eu conversava com um grupo de pessoas sobre outros aspectos regulatórios. Falávamos sobre a digitalização do acervo, essas outras que a gente tem aí para cumprir, né? O prazo acabando, e tem que digitalizar o acervo, e muda isso, e muda aquilo. E aí eu parei e ponderei o seguinte, claro que não tudo, mas por meio de uma leitura crítica e de uma maturidade que nós já temos, eu acho que tem aspectos regulatórios que a gente tem que ter a humildade de ler, parar, pensar e falar assim, como é que eu não pensei isso antes? Não tinha nada que me impedisse de fazer isso, porque eu não fiz. Eu fico com essa sensação em vários momentos e em várias leituras. É claro que ninguém vai aumentar 40% se não podia. Mas vamos pegar outros exemplos regulatórios que a gente podia ter feito antes que mandassem fazer. Podia ter feito. Digitalizar acervo, ou trabalhar nessa esfera de uma forma mais pronunciada, é um exemplo de algo que a gente podia ter feito. Não precisava ter esperado ninguém falar para fazer. Então a gente pode imaginar um cenário para a gente buscar um mundo ideal dentro desse aspecto, que pode até estar distante de nós ainda, mas a gente precisa caminhar em busca dele, onde a gente não cria oportunidade só na legislação que está posta, mas a gente cria em cima daquela que não está posta e que nada me impede de fazer. Eu posso fazer antes que me imponham aquela condição, para parar com essa sensação que às vezes eu tenho. Puxa vida, como é que eu não pensei isso antes? Eu devia ter feito isso antes que me pedissem para fazer. Agora perdeu a graça. Agora eu vou fazer porque mandaram. Aí não tem graça. Então é essa criação, é essa dinâmica que eu penso que a gente reflita sobre ela. De antecipar. Naquilo que for possível, estar um passo à frente daquilo que nos regula. E apresentar. Lembra, né? Eles precisam nos conhecer. É ir lá e falar, eu estou fazendo. E estou fazendo assim. E você sabe por que eu estou fazendo assim? Porque eu tenho esse amparo legal. Eu estou protegida naquilo que vocês mesmos escreveram. Eu estou mostrando que eu conheço a regulação,
que eu entendo do que eu estou fazendo e estou fazendo de forma muito qualificada. E aí a gente começa a se mostrar, a gente começa a se apresentar de forma qualificada, madura, regulada, sem descumprir nada, porque nós aqui não vamos defender hora nenhuma o não cumprimento do que quer que seja, né? A gente cumpre. A gente cumpre as regras sim. A gente até reclama, discute, fala a respeito, mas a gente cumpre. A gente vai lá e faz exatamente o que eles querem. Ou pelo menos a gente tenta, né? Faz, a gente faz, né? Então, gente, a portaria é essa. As condições são estas, os limites estão postos e é em cima disso que a gente tem que criar oportunidades. Eu vou trazer uma série de slides com N exemplos do que dá para fazer. E aí, no final das contas, você pode até chegar à conclusão e falar assim, mas eu já faço tudo isso. Né? Pode ser. Não estou inventando a roda aqui, eu não trago aqui algo inédito. Não, eu procurei partir da nossa realidade, do nosso contexto. Então vão vir uma série de slides agora que a gente vai passar por eles, com estratégias, exemplos, mecanismos, em cima da portaria, lembrando das regras que estão postas. Se no final das contas você chegar à conclusão que você já faz aquilo tudo, ou que boa parte daquilo você já executa, aí a pergunta é outra. E os resultados? Você tem medido os resultados dessas suas ações? Você tem condição de defender para quem quer que seja que aquilo que você tem feito tem gerado resultado e o resultado é exatamente por causa daquilo que você tem feito? Porque se a resposta para essa outra pergunta for sim, aí é o melhor dos mundos. Você está no melhor dos mundos. Está um passo à frente, certamente, de muitos. E aí agora é usar isso a seu favor. Então a gente vai começar a ler e a entrar numa etapa dessa nossa conversa com essa linha de raciocínio. Você já faz isso? O que eu vou mostrar aqui para você já é, como se diz, é mais velho que andar para frente, estou cansado de fazer isso e tenho como provar que dá resultado. Beleza. Se você já faz, mas não tem como provar os resultados, aí eu tenho uma outra sugestão, que vai aparecer no slide aqui daqui a pouco, mas eu estou doida para falar dele, eu já vou falar. Dentro dessa perspectiva regulatória e dentro do estar à frente, de antecipar os fatos, será que não é hora da gente parar para pensar não só nas oportunidades da portaria, mas como em usá-las a nosso favor? E aí eu entendo que a gente tem que entrar numa esfera que nem tem tanto a ver aqui, mas a gente vai lá, que é avançar no nosso poder de autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Como é que eu quero que o outro me conheça mais e melhor se eu mesma não me conheço? E aí, gente, me permitam uma observação. Eu acho que o que está posto na legislação, em termos de autoavaliação, é pouco. A gente precisa fazer mais. E aí é uma provocação. Será que a gente não pode fazer mais? Será que a gente não pode avançar nesse processo de autoconhecimento, de autoavaliação e mostrar para o Ministério da Educação que muitas vezes aquilo que ele não conseguiu efetivar por meio dos sinais, a gente consegue fazer mais e melhor? Criando o que eu tenho chamado por aí de sistemas integrados de garantia de qualidade. Sair da esfera só de avaliação, trabalhar com monitoramentos. E aí eu gostaria de abrir um parênteses para contar uma experiência pessoal. No Grupo Tiradentes, comecei com um projeto piloto, e isso já deixou de ser projeto e virou programa, e eu me lembrei disso na sua colocação para o professor Jair. Nós efetivamos, ainda não temos um sistema integrado de garantia de qualidade. Esse é o meu sonho de consumo. Um sistema integrado de garantia de qualidade, que eu vou mostrar um retrato do que eu penso para ele aqui, que eu estou buscando parceiros que queiram desenvolver isso, sabe? E no final das contas eu posso até pegar esse sistema e falar com o Ministério da Educação, olha, você pode auditar meu sistema. Você pode fazer uma auditoria dentro do meu sistema. Então o que a gente começou a fazer lá? Eu precisava começar em algum lugar.
né? Não tinha o sistema ainda, e não tem nada nem perto do que eu quero ainda. Mas começamos. Nós temos dentro do grupo hoje um banco de avaliadores. São professores do grupo. Para quê? Para simular as nossas avaliações. Aí eu chamei um professor da área de tecnologia, adoro o povo da tecnologia, estou sempre perto deles. E ele tinha um grupo de pesquisa, e eu falei assim, olha, eu quero que você faça um EMEC para mim, um EMEC para eu chamar de meu. E aí ele criou, já ficou muito melhor. Ele não trava, ele funciona, eu entro nele na hora que eu quero, eu mudo ele na hora que eu quero, Dá para protocolar no prazo? tudo que você quiser. É o EMEC. Não precisa adiar o calendário? Nada. Tudo acontece dentro dele. E aí ele começou a funcionar. Eu estou chamando de EMEC, mas na verdade ele não chama EMEC, ele é um sistema por meio do qual a gente faz as nossas avaliações simuladas. E claro que lá eu não fiquei nas dimensões do que a gente tem imposto, a gente extrapolou um pouquinho. Então lá eu tenho o meu banco de avaliadores, são professores capacitados. Todos eles passaram por uma determinada carga horária de capacitação, em cima de legislação, de instrumentos de avaliação, dos nossos e dos externos de avaliação. E aí essa avaliação simulada, ela não acontece só para aqueles cursos que vão receber comissão, não. Como os processos de renovação de reconhecimento, eles acontecem automaticamente agora, muitas vezes nem precisa de visita, o que a gente começou a perceber? E aí eu provoquei isso, né? Aquele coordenador de curso que não recebia mais visita, o curso dele já era antigo, já estava com reconhecimento e não sei em qual renovação de reconhecimento, né? Principalmente em Aracaju, a gente, que é a instituição mais antiga do grupo, a gente tem cursos desses antigos, já com uma longa história. Esses coordenadores, eu percebi que eles estavam se sentindo abandonados. Ninguém os avaliava, não tinha um avaliador do MEC para chegar ali, né? Não tinha correção. Não tinha. Eu falei, esse povo está muito sossegado, vamos acabar com esse sossego. Nem o Jair visitava ele, né? Eu nem Jair ia lá. Mas eles têm uma Juliana que também é osso, hein? Vai por mim. Aí implantamos os nossos cursos, as nossas renovações de reconhecimento recebem visita em cima do ciclo avaliativo. Os nossos avaliadores capacitados. Nenhum avaliador visita a sua própria instituição. Então existe uma troca. Isso também é legal. Porque aí ele vai lá saber o que o outro está fazendo. Ele aprende, fala, eu posso fazer isso lá na minha instituição, eu não fazia assim. Ou então pode ensinar para o outro. E aí teve uma outra experiência também muito bacana. Não são todos os processos que são presenciais. Eu queria fazer acontecer uma avaliação que o avaliador não está lá dentro da instituição. Então, eu usando as ferramentas aí que a tecnologia nos disponibiliza, e tem várias para fazer isso hoje em dia, pode escolher. Eu tinha um avaliador em Aracaju, numa comissão de 2, avaliando um curso, e eu tenho sempre um suporte pedagógico, então minha comissão são 3. Tem sempre um pedagogo que vai dar suporte para os 2, que geralmente são da área do curso. Então eu tinha um avaliador em Aracaju, um outro avaliador em Recife e avaliando um curso em Maceió. Aquelas reuniões tivemos todas por videoconferência. E aí criamos o ambiente de avaliação. O ambiente de avaliação que não teve que imprimir aquela papelada, não teve né? Porque aí tem até uma questão ambiental, porque o que a gente consome de papel para receber uma comissão. Então, para cada avaliação a gente tem um ambiente. Esse ambiente ele passa por uma supervisão antes de abrir para o processo de avaliação. Ele tem que estar impecável. E quando eu digo impecável, gente, é um exercício, inclusive, de organização documental. Eu estou abrindo esse parênteses aqui para a gente entender o seguinte: qualquer oportunidade que a gente cria a partir da portaria, ela tem que mostrar resultado. Eu tenho que demonstrar resultado. Eu, enquanto instituição, sou responsável por isso. Não estou falando de autorregulação, não. Mas eu estou falando de assumir a responsabilidade pela qualidade. Nesse ambiente de avaliação, começamos a desenvolver entre os nossos colaboradores
Porque o coordenador do curso escolhia quem é que ia para o ambiente. Ele não podia ir sozinho. Ele tinha que levar alguém da biblioteca, ele tinha que levar alguém dos laboratórios com ele tinha que levar alguém de onde ele quisesse. Mas ele tinha que montar uma equipe e falar, olha, a gente vai ficar aqui nesse ambiente e juntos a gente vai elaborar os documentos que vão ser avaliados. Então, cada um participava ali dentro do seu contexto. Assim era criado o ambiente de avaliação. Não tinha limite, o espaço era ilimitado. Ali ele podia colocar tanto documentos, PDFs, as benditas das atas, né? E etc e tal, aquelas coisas que a gente está cansado de saber. Mas ele também podia colocar vídeos, depoimentos de alunos, de professores. Ele podia fazer um tour virtual, ele podia gravar um vídeo, passando pelos laboratórios. Isso era a responsabilidade dele, tinha que apresentar o curso dele com uma pessoa que não foi lá, não estava lá. Ele tinha que convencer, porque nossos avaliadores não são fáceis, viu? Eles são capacitados, eu participo das capacitações deles. Isso a gente começou em 2015. Então, os nossos avaliadores têm um olhar bem crítico para isso. Não adianta ele falar que a biblioteca dele é impecável. Eu preciso ver isso de várias maneiras diferentes. Não, se eu não vi, se ele não pôs, não tem. Vamos avaliar com o conceito daquilo que eu entendo que não foi apresentado, porque não tem. No começo, gente, dificilmente, o bacana da avaliação é isso, dificilmente alguém vai ser contra a sua ideia, pelo menos na frente do povo. Ninguém vai criticar uma ideia dessa. Nossa, isso é para o bem da instituição, não, vamos avaliar, todo mundo adora. Né? Se você fizer uma reunião e apresentar essa ideia, o povo vai ficar encantado. Que maravilha isso! Né? Vamos fazer! Na prática, é um pouquinho diferente. No começo, a gente sofre um bocado, porque eles não colocam as coisas não, viu? Deixa incompleto. Mesmo que você passa na sua avaliação de todo dia, naquela presencial, acontece nessa distância também. Documento que está faltando. E aí, nas primeiras avaliações, gente, era a mesma coisa. Parecia que eu estava repetindo aquela avaliação do Ministério da Educação. Juliana, não tem esse documento. Juliana, aqui está faltando para você. Essas coisas. Então, no começo, não fazia parte, né, da rotina. Hoje, isso já acontece de forma mais fácil. Ainda tem as dificuldades, tem um documento aqui, um vídeo ali que não foi postado, e etc e tal. Mas o mais legal são as reuniões. As reuniões usando recursos de videoconferência ou coisas desse tipo. É muito interessante. O aluno participa. O aluno vai para a reunião e conversa com os avaliadores. E o mais legal é que você pode escolher uma ferramenta onde os dois avaliadores, apesar de um estar em Aracaju, o outro está lá em Recife, e está fazendo uma videoconferência com alunos lá em Maceió, eles conversam entre eles, sem o aluno ver aquela conversa ali entre os avaliadores. É claro que a gente determinou ali um mínimo de perguntas a ser feitas, eles estão orientados, eles têm um roteiro, pode extrapolar aquilo tanto que quiser, mas não pode fazer menos. E aí eles conversam e eles trocam e os alunos falam e os alunos contam. E eu acompanhei algumas sem aparecer, só para ver como é que estava funcionando, se estava dando retorno, se o aluno estava ouvindo. E eu presenciei depoimentos de alunos que, comoventes. Como é bom estar na educação e poder ouvir essas coisas que somos nós que temos que promover. Dificilmente ouviríamos isso numa avaliação do Ministério da Educação. Tem coisas que somos nós que temos que ouvir. De alunos de um determinado curso, falar assim, olha, aqui, a gente não tem os melhores laboratórios, não. E falar o que falta. E depois virar e falar assim, olha, mas em compensação, nós temos um corpo docente que faz toda a diferença. E o contrário também acontecer. Reclamações bem pautadas, bem direcionadas, bem justificadas, com tranquilidade. Com tranquilidade, porque não tem um elemento externo, é todo mundo interno ali, e uma coisa foi posta e, senão não dá certo. Aquilo ali, de fato, é para a gente poder melhorar os processos. O objetivo é esse. E o sistema? O sistema tem gerado aprendizado. Tudo isso fica registrado.
O sistema já manda designação. Eu já tenho praticamente presidente do INEP ali, né? Ele já manda designação para os avaliadores. O sistema já dá o certificado para o professor que avaliou um determinado curso, tudo automático, já gera. Deixa a Sueli ver isso. Já gera o certificado para eles. E aí, ele conduz um plano de ação. Porque chegamos, claro, a um plano de ação. Um plano de ação vai variar se ele é curto, médio ou longo, vai depender do momento, do contexto e do que aquele curso está passando. As soluções são protocoladas ali dentro. Quando esse curso passa por uma avaliação do Ministério da Educação, as notas são comparadas e acontece de termos notas maiores na avaliação simulada e menor na oficial. Acontece de termos notas menores na simulada e maiores na oficial e notas que coincidem. Acontece de tudo. As soluções são protocoladas. Então hoje, depois de passados aí 4, caminhando para o 5º ano, quando a gente tem um problema para resolver, a gente já busca uma solução que foi usada lá no passado, porque está lá no banco. A ideia é que esse banco possa gerar aprendizados para soluções, para ajudar a criar uma nova solução. Mas a gente tem trabalhado com isso, porque a gente está buscando um cenário onde a gente consiga se autoconhecer melhor. De forma muito madura, falar a gente não é bom em tudo, a gente pode melhorar, e quem vai me falar onde eu posso melhorar sou eu mesma. Não é ninguém que vai vir aqui falar onde é que eu posso melhorar, não. E é isso que a gente tem que fazer com esse um bocado de coisa que a gente vai ver aqui agora, de sugestões, de ideias, de estratégias, que são lindas. Qualquer um que lê isso aqui acha lindo. Nossa, claro que isso dá certo. Só que às vezes não dá. Ou dá para uns e não dá para outros. E aí, tem que medir. Tem que registrar. Tem que buscar resultados. Tem que provar que o resultado apareceu por causa daquela estratégia. E aí a gente consegue, no meu entendimento, começar a percorrer um outro caminho, com mais embasamento. Para quem sabe mudar isso aqui. Esse tipo de texto, né? Você pode isso, mas não pode aquilo. Então, Por que não tem direito aí? Por que não tem direito na lista? Do que não pode? Porque processo de direito EAD o governo senta em cima e manda para o gabinete. Vocês pararam para pensar que não tem nenhum direito autorizado EAD? Só por isso o direito não está listado. Olha a malícia também de quem redige. Né? A Juliana muito bem está batendo nessa coisa desses critérios de exclusão, enfim, por estilos de governo. Mas ao mesmo tempo, olha que curioso. O direito é tão arraigado, não botaram o direito EAD, amanhã a gente vai ter o Vianney aqui, o Vianney vai bater muito na questão do direito. É tão arraigada a coisa de não ter o direito EAD, que eles nem se preocuparam em botar regra de exclusão. Ninguém vai ter direito EAD autorizado, embora com toda a pressão que nós tenhamos. Desculpa, Juliana, mas sério. Fique à vontade, por favor. Então, gente, continuando aqui e considerando esse até longo parênteses que eu abri, vamos às oportunidades e aos desafios que eu entendo que a portaria 1428 pode favorecer dentro dos cursos presenciais por meio dos 40% à distância. Porque entenda, todas as oportunidades que vão ser postas aqui, todas as sugestões, elas podem extrapolar o contexto presencial. Ela pode ir além. Ela não precisa estar ali limitada àquele ambiente, àquela sala de aula, àquele contexto tradicional de ensino. Então aqui agora é ler a oportunidade e dar asas à imaginação a partir do que se pode fazer. Algumas premissas para a gente poder embasar essas oportunidades. O ambiente do ensino superior é complexo e exige capacidade permanente de percepção sobre a dinâmica do modelo. É importante, como eu já coloquei aqui,
Nós precisamos nos conhecer e saber o que podemos fazer de forma muito tranquila para poder conseguir transformar esse ambiente que é complexo em algo que começa a ser simples. E para isso acontecer, eu preciso entender muito, não é entender muito de educação, é entender muito do meu contexto, da minha instituição, daquilo que eu tenho e como eu posso usar. É preciso realizar mudanças, mas nem sempre sabe-se por onde começar ou como fazer. Lá no nosso dia a dia, lá na nossa instituição, dentro de um ambiente tão complexo e de um contexto que me exige mudanças o tempo todo e que fala que demonstra aí uma necessidade de transformação gigantesca, muitas vezes lá no nosso dia a dia, com o nosso corpo docente, com o nosso grupo de gestores, de coordenadores de curso, um olha para o outro e fala assim, tá bom, precisa fazer, mas como é que vai ser? Por onde vamos começar? Em geral, isso pode acontecer e a gente também precisa buscar respostas a partir do nosso cotidiano. O futuro se constrói de forma planejada e com respeito à trajetória da instituição. Mudanças institucionais consistentes, transformações que tenham caráter estratégico, realizadas com reflexão e análise de dados, são necessárias. Então são 4 premissas que eu coloco aqui que está inerente a qualquer processo, a qualquer oportunidade que venha a ser criada. Vou apresentar aqui agora um slide sobre o sistema integrado que eu citei, que é um caminho que eu quero percorrer. Eu conheci sistemas integrados de garantia de qualidade no meu doutorado. Parte dele eu fiz na Europa e lá eu pude conhecer um sistema de educação, claro, mais maduro que o nosso, com maturidade suficiente para dar alguns passos que, no meu entendimento, a gente ainda não tem como dar, mas vamos buscar essa maturidade. E eu vi acontecer lá processos de avaliação a partir de sistemas internos que garantem a qualidade, com indicadores completamente diferentes dos nossos, mas, enfim, maduro. A palavra, acho que é essa. Um nível de maturidade que a gente está buscando. Como é que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir, eu acredito, que a gente está aí iniciando um bom caminho em busca dessa maturidade. Né? Um sistema que não usei tanto o modelo de lá, porque é um sistema, eu conheci sistemas que, claro, não avalia se você tem lá o seu laboratório, como é que são os equipamentos, mas ele traz perguntas do tipo, qual a sua capacidade para atrair os melhores professores? Qual a sua capacidade para atrair os melhores alunos? Então, mas bem bacana e bem robusto. Mas vamos voltar aqui para a nossa realidade, porque com ela também a gente pode fazer muita coisa. E aí, o que esse sistema tem que fazer? Ou do que ele tem que dar conta, pelo menos a princípio? Isso não é fácil. Gente, isso não é fácil. Vou contar outra coisa aqui. Uma vergonha que eu passei. Conhecendo um desses sistemas, a gestora me apresentando, ela me mostrou algumas telas e ela falava comigo assim, quem preenchia aquilo, né? Seria mais ou menos o nosso coordenador de curso? Assim, tem telas ali que ele preenche. E está tudo vinculado. Se o coordenador não demonstrar necessidade ali, ele não vai ter recurso para o curso dele, não. Está bem atrelado, sabe? Você quer implantar um projeto diferenciado, alguma coisa desse tipo, você tem que mostrar por meio do que você vai cadastrar. E aí eu, né, de maneira tão deselegante, virei para ela e falei assim, como é que você sabe que ele vai colocar aí retrata a realidade? Gente, essa mulher parou, pensou, olhou para minha cara e falou comigo assim, por que não seria? Gente, eu fiquei com a vergonha. Eu falei, nada não, pode deixar. Vamos continuar. Sabe? Então, o sistema, a princípio, ele depende das pessoas. Comprometimento continua sendo necessário. Trabalhar com a verdade em busca de um bem comum, da qualidade que se quer demonstrar. Né? Esse sistema precisa ser alimentado.
E hoje, para mim, é onde eu estou estudando. Então, é o ponto. Como alimentar esse sistema de acordo com o nosso contexto, de acordo com a trajetória da instituição, de acordo com a sua missão. Está lá no seu PDI. Para que ele dê conta de tudo que você quer. Então, ele precisa ser integrado e articulado com os mecanismos de gestão. Ele precisa gerar informação, assegurar análise e disseminação. Dispor de procedimentos para a tomada de medidas para o desenvolvimento e melhoria e que sejam associados aos processos e ambientes de aprendizagem, que para mim é um ponto a ser virado, é a chave que a gente tem que virar. A gente precisa avaliar, sim, processos e ambientes de aprendizagem. Se eu estou falando que eu vou usar uma portaria e vou criar oportunidades a partir da portaria que vai atuar exatamente nesse segmento, eu não posso ter uma autoavaliação que avalia só o ambiente, o laboratório, a biblioteca. Eu preciso ter uma avaliação robusta que dê conta de entrar em aspectos ainda mais subjetivos. E mesmo dentro da subjetividade, avaliar e demonstrar resultados. Avaliado internamente de acordo com as necessidades, motivador para todos. E se for o caso, por que não passar por auditorias dos órgãos reguladores? O meu sistema está lá, tá? Pode lá ver. E aí eu faço aqui uma pergunta. A sua IES não precisam responder, fica aí a pergunta. Se tiver, maravilha. A minha não tem nada. A minha ainda não tem. A sua IES possui política institucional para a qualidade? Eu acho que a gente precisa pensar nesse sentido também. Essa política é a política que vai reger o sistema, que visa garantir a qualidade dos meus procedimentos. Para a gente poder começar de forma muito equilibrada, madura, mostrar que o que a gente faz dá certo. Que a gente, enquanto iniciativa privada, pode sim promover muita coisa boa. E por que não contribuir para a construção de um mercado, como eu já falei, que não vai competir só por preço, mas também por qualidade. Que eu acho que essa regulação que está aí, ela sozinha não vai dar conta disso. Já faz parte do nosso contexto. Estou entendendo que isso aqui a gente já faz. Não é nem uma oportunidade, já acontece. Provocar e instigar as IES a conhecer as melhores práticas de inovação. Para sair do tradicional, usar os 40% que a portaria está liberando aí, entre aspas, precisamos conhecer. Práticas exitosas. Inspirar as pessoas interessadas em inovação. Afinal, o que está por vir no ensino superior? Favorecer que as IES construam e implantem processos de inovação por meio de indicações técnicas. Então, isso aí já é parte do nosso contexto. As oportunidades. Parcerias entre mercado e instituições de ensino. Aqui eu vou ler, algumas a gente comenta, outras a gente só lê. Institucionalização de centros de integração entre empresas e IES. Implantação de estruturas curriculares em parceria com o mercado. Estabelecer cooperação. Relação de parcerias com o mercado de trabalho. Promover a discussão dos projetos pedagógicos de cursos com os empregadores, co-criação de currículos e estratégias, favorecer a resolução de problemas reais por meio de diferentes metodologias, adotar práticas de aprendizagem capazes de fortalecer a cooperação entre empresas e IES, mapear as necessidades do mercado e desenvolvimento de produtos e serviços escaláveis e inovadores. Cada um desses pontos aqui, se a gente quiser, a gente transforma em uma outra palestra. Né? Se é para falar em metodologia, se é para falar em centro de interação, se é para falar de produtos e serviços escaláveis, produtos e serviços inovadores. Então, é um cenário a ser considerado, a ser analisado e eu entendo como oportunidade. Mas se você parar para pensar, são oportunidades que surgem não só por causa da 1428. Ela traz ali um elemento, um algo a mais, uma ampliação de um percentual, mas restringe por outro lado. Mas
está dentro do contexto e pode ajudar de alguma forma. Pode ajudar de alguma forma, trazer algum diferencial para os nossos cursos presenciais. A educação voltada para o impacto social. Falar menos e fazer mais projetos relevantes para a sociedade. Atuar de forma integrada, promovendo ensino, pesquisa e extensão. Integrada e diferenciada. Quebrando conceitos e paradigmas que a gente carrega ao longo do tempo. Desenvolvimento de programas que atendam às demandas dos jovens, de modo a atraí-los para o ambiente acadêmico. Promover na IES diversas atividades para a comunidade, institucionalizar parcerias com instituições públicas e privadas, criação de núcleos que terão como foco a organização das ações sociais extramuros, envolver os alunos de modo que estes estejam dispostos a oferecer capacitação para os diferentes segmentos da comunidade. Não tem legislação nenhuma que nos impeça de fazer o que está posto ali. Né? Podemos fazer. Podemos fazer. E podemos fazer diferente. Se fôssemos criar aqui um estudo, se elegêssemos algumas IES pelo país afora, entregássemos a ela um conjunto de itens a serem executados, muito provavelmente elas fariam diferente. Ou eu quero acreditar que sim, que fariam diferente. Cada uma faria diferente da outra, buscando os melhores resultados. Parcerias internacionais, educação global e pesquisa. Incentivar o desenvolvimento de pesquisa, favorecer o intercâmbio internacional de alunos e professores, criação de centros de língua, institucionalização de políticas institucionais e cooperação nacional e internacional, promover a internacionalização dos currículos, flexibilizar currículos que deverão ser interdisciplinares, promover pesquisa e projetos com parceiros internacionais, definir a internacionalização como estratégia prioritária. Design organizacional, metodologias e espaços de aprendizagem. Utilizar todos os espaços da IES como ambiente de aprendizagem. Desenvolver espaços de aprendizagem abertos, colaborativos, interdisciplinares. Proporcionar experiências de aprendizagem significativas no contexto regional, nacional e mundial. Amparado em tecnologia, buscando a não presencialidade em muitos momentos para a execução disso aí. Surgem aí, né, com força total, outro ponto que eu podia ter considerado ali no início, né, os cursos híbridos, que já é uma realidade, já está posto, e tem sido tão falado. Estar aberto ao novo, criar espaços que favoreçam a teoria aliada à prática, implementar uma área institucional de inovação pedagógica e outras tantas que certamente vocês têm a acrescentar a esta lista no que diz respeito a design organizacional. Então, o que fazer não falta. Muitas vezes o que falta é aquela pergunta lá do início, na premissa. Por onde começar? Como fazer? O que fazer? E aí, se for essa questão, é ir em busca exatamente dessas respostas. Antes de caminhar para esse outro slide, e considerando o que a gente colocou até aqui, dentro de uma perspectiva de buscar uma fala reflexiva, né, para permear o evento, eu pelo menos me programei para isso, uma fala mais leve, mais de reflexão. Eu pelo menos tenho uma convicção que as mudanças, elas são inerentes ao processo. E eu não costumo ver a regulação nem como algo que impulsiona a mudança e nem como algo que a impede. Ela não é isso que ela vai promover. Certamente esse não é o objetivo das regras regulatórias. Nem favorecer a inovação e nem inibir. Cabe a nós fazer com que essa inovação e essas oportunidades surjam independente da regra, independente daquilo que é regulatório. Num evento como esse, tão rico,
com temas que ainda, só de olhar a programação aí você vai ver com temas diversificados, que um vai somando ao outro, e certamente ao final desse evento, acredito que todos nós sairemos daqui com uma bagagem, com muita coisa a fazer, a pensar e a colocar em prática. Eu queria começar por esse ponto. Olha, Portaria 1428 está aí, com suas fragilidades, com suas potencialidades, com os seus 40%, que pode, mas tem hora que não pode. Mas se pode, onde pode, vamos fazer a diferença, vamos mostrar o resultado. Porque no final das contas, gente, eu queria encerrar. Eu acho que esse slide eu tentei resumir o nosso momento. Nesse desafiador contexto, marcado por intensas e sucessivas mudanças, e que aparenta ter em seus paradoxos a força motriz das transformações, cada vez mais se observa como o tempo voa. Eu, pelo menos, tenho me sentido muito incomodada com essa questão. E é por isso que eu falei aqui em alguns momentos que a gente precisava andar mais depressa. Eu tenho sentido essa necessidade. O tempo passa e temos a sensação, não sei se vocês também têm, que ele passa cada vez mais depressa. E assim sendo, nós também precisamos começar a andar mais rápido. É uma inquietação minha, que eu não sei se vocês compartilham comigo. Eu tenho sentido essa necessidade de agir mais e agir mais rápido. As instituições educacionais necessitam muito mais de transformação do que simplesmente de adaptação para superar a síndrome da mesmice. Acho que essa fase já passou. Nós hoje estamos numa fase diferenciada, mais madura, mais segura, quero acreditar, com condição de propor, com condição de executar e com condição de apresentar bons resultados. Crucial para o sucesso é a capacidade de liderar um processo de mudança contínuo e criativo. Porque se a gente voltar lá naquela primeira portaria que a gente viu aqui, naquela de 2004, e cada um se perguntar o que fez com ela, eu acredito que pode ter sido a melhor coisa que você fez com ela, o melhor do mundo. Mas certamente não vai ser a mesma que você vai fazer agora com a portaria que foi publicada em 2018. Certamente aquilo que você fez lá em 2004, ou no intervalo de tempo que aquela primeira portaria ficou vigente, que foi por mais de uma década, você fez naquele tempo, naquele contexto, agora é outro momento. Vamos pegar essa portaria 1428 e vamos transformar em algo que vai agregar diferenciais para a nossa prática, para a nossa instituição, para o nosso aluno, que vai aprender mais e melhor com os diferenciais que a gente vai criar a partir dela. Crucial para o processo de mudança é o equilíbrio de continuidade e segurança com mudança e inovação. Difícil isso, né? É um desafio, então, conseguir equilibrar a continuidade e a segurança, que tem lá o seu respaldo, inclusive na sua história institucional, com a mudança e a inovação. Porque claramente, certamente, você vai encontrar lá dentro da sua instituição alunos e professores que não estão a fim de ser protagonistas de mudança nenhuma. E aí você tem que buscar esse equilíbrio. O aluno e o professor como protagonista de qualquer oportunidade que eu venha criar. Esse pessoal tem que estar do meu lado. É a história da avaliação lá, né? Eu precisava avaliar quem é que eu quero que esteja do meu lado nessa avaliação. Vou chamar outros professores para que eles possam participar. A conversa muda, o discurso muda. Até quando o Ministério da Educação vai lá avaliar, o professor está capacitado. Ele sabe conversar com o avaliador de uma forma muito mais madura e segura. Ele conhece o instrumento de avaliação. Então ele tem mais envolvimento com aquilo. Se torna mais protagonista dentro do processo de mudança e das oportunidades que ele mesmo pode sugerir, propor e implementar dentro do contexto. A competência-chave a ser desenvolvida para este fim é aprender a fim de mudar e mudar a fim de aprender, que acho que é o barco que todos nós estamos.
Mudança, gente, vai acontecer, independente do regulatório, independente do que a regra me diz, independente do que a regra nos coloca. Ela vai acontecer. A portaria 1428 é um gatilho, é mais uma, no meio de um contexto regulatório amplo que a gente tem. E não é só ela que traz oportunidade. As outras também trazem. Aquilo que a gente vê muitas vezes como problema, nem sempre é um problema. Às vezes entra naquela esfera, como é que eu não pensei nisso antes, e às vezes entra em uma outra esfera, que é aquela esfera que você olha, lê e fala assim, gente, isso precisa ser feito. Até para criticar a norma, a gente precisa ter essa questão mais bem desenvolvida, E é isso, gente. Eu fico por aqui para a gente poder ainda trocar ideia. Eu acredito que vai ter, né, Jair, um momento para a gente conversar. E as provocações e a reflexão que eu queria colocar eram nesse sentido. Espero ter ajudado aqui nesse início de evento e que todos nós tenhamos um excelente evento. Alguém gostaria de aproveitar e comentar das suas práticas, principalmente na área da regulação nas suas instituições, na área da CPA, trabalhos com grupos de qualidade, até para trocar, porque a experiência que a Juliana tem é muito interessante. É mesmo. Né? Eu acho que vale a pena, porque se a gente olha para um 428, eu até brinco que ela é a portaria do 40% do centro universitário. Porque se você olhar os critérios lá, ela é mais difícil do que você ser centro universitário. Porque centro universitário você só precisa do CI 4 e não do 4 no curso nas duas modalidades. Mas de todo modo, ela de fato ela foi um prato cheio para os centros, né? Mas acho que mantendo o espírito do workshop, alguém gostaria de aproveitar para trocar experiência ou para perguntar às instituições novas que nós temos aqui, quiserem trocar, Anne, fique à vontade. Vamos fazer pelo menos mais 10 minutinhos dessa roda de debate e aí depois nós fazemos um intervalo um pouco mais curto e retomamos com o próximo grupo. Eu tenho uma dúvida, quando você começou a falar, a gente é uma instituição recém-credenciada, tá? E quando o Jair nos ajudou no processo, o que ele falava eu enxerguei exatamente na sua fala, que era a instituição criar um sistema próprio de gerenciamento de qualidade, que estaria no papel da CPA, e que isso pudesse retroalimentar um sistema de melhoria contínua. E você falou que você implantou isso em 2015 e você frisou muito a questão do resultado. Eu queria te perguntar, de 2015 para cá, o que mudou na sua instituição com essa implantação? Ainda que você não tenha um sistema integrado, mas o que você sentiu que houve uma melhoria da instituição, amadurecimento, corpo docente, processos e avaliações externas? É muito boa a sua colocação. As principais mudanças não foram em relação às avaliações externas. A gente tem um histórico muito bom de avaliação externa, até pelo volume de avaliação que a gente recebe. É claro que em outra instituição isso pode ser diferente. Para nós lá o impacto maior não foi nas avaliações externas. A gente continuou com resultados muito bons, com os nossos 4 e os nossos 5. Falando de avaliação de curso, avaliação institucional e por aí afora. Até porque a gente já tem uma máquina, né, já totalmente engrenada para dar conta daquilo. O que melhorou foi internamente. Isso foi visível. E era exatamente onde a gente precisava mexer. Porque a gente entende que o modelo externo tem que ser fácil. Aquilo ali eu tenho que cumprir fácil. Porque eu não tenho tempo também para ficar muito perdendo naquilo. O modelo externo ele tem que ser mais fácil do que o interno. Então, se eu crio um modelo, aí vamos usar entre aspas a palavra difícil, mais difícil do que o externo, eu vou buscar internamente fazer com que aquilo flua de forma mais organizada, com que protagonistas comecem a surgir, professores comecem a assumir papéis que antes era lá o procurador institucional. Hoje, gente, a vida do procurador institucional é uma maravilha. A minha não era assim, não. A minha era difícil. Jair tá aí para contar. Né? Eu tinha que ir para Maceió e viajava para lá e viajava para cá. Hoje em dia... documento na véspera da visita porque o professor não entregou. Normal. Atualizou o Lattes. Normal. Não atualiza o Lattes, não tem armário para guardar aquele monte de documento.
e não tem espaço. Jair participou de um processo de credenciamento em centro universitário gigantesco, que até com isso eu tinha que preocupar. Eu cheguei lá de uma sala gigante, linda, a instituição é muito bonita, linda, a sala enorme, e eles falavam comigo assim, não tem mais lugar de pôr documento. Isso acabou. Amadureceu o processo internamente. E quem tinha que se apropriar dele, começa a se apropriar. Ainda não é um mundo perfeito. A gente ainda tem muito o que melhorar. A gente ainda tem muito o que avançar. Mas só de você conseguir já encontrar com o professor no corredor e ele te fazer uma pergunta sobre um instrumento de avaliação, né? E ele te propor falar sobre avaliação, isso não acontecia. Acontecia como você tinha a avaliação, vai chegar, a gente tem que marcar uma reunião. Tem que marcar uma reunião, chamar os professores para a gente conversar sobre essa avaliação. Para treinar a entrevista. Se perguntar isso, foi isso que acabou. Isso já não tem mais. Então a melhora foi interna, externamente não. Mas foi de incorporar o processo e falar assim, olha, isso aqui vai ser fácil para a gente, tá? É porque lá a gente tinha uma questão que a gente sempre falava e não era verdade, agora é. Chega um avaliador aí na porta para mandar entrar. Gente, não podia não. Não podia fazer isso não. Não era bem assim. Agora pode. Agora já pode fazer isso. Então a gente conseguiu aquela história que a gente falava, a gente conseguiu agora, né, com muito mais tranquilidade. Descreve. Deixa eu te perguntar uma coisa. No começo você falou que você foi angariar os professores. Sim. E os coordenadores. E aqueles que tiravam 2 na avaliação? O que acontecia? Na avaliação interna, né, na nossa avaliação. Eles ficavam incomodados, sim. E tinha resistência, sim. Fez parte do processo e faz até hoje. Acho que a resistência vai existir sempre. O que a gente tem que ir é quebrando aos poucos essa resistência. E é comum, viu? Tiraram 2 na nossa avaliação. Na externa aqui, gente, é no mínimo 4. Os nossos conceitos de fato são. Mas na interna é muito comum. Outro dia, recentemente, eu fiz uma simulada lá de um curso de medicina, de um curso novo de medicina, dos editais, pela nossa comissão, impecável, nossa comissão implacável. Ela não autorizaria o curso. Isso caiu como uma bomba. Como assim? A comissão Como você não autorizou o curso os médicos de medicina. Ele não autorizou, foi conceito 2. Isso é provocador, mexe com eles de uma forma interessante, porque há de se convir o seguinte, a avaliação foi com eles. Ninguém lá se meteu na conversa deles, não. Tem um amparo pedagógico por trás que ajuda a organizar a sala, o ambiente da avaliação, mas o 2 é deles. Totalmente deles. Do coordenador, do corpo docente e de quem mais ele escolheu para passar por aquele processo. E aí ele tem que, no final das contas, receber esse conceito e ele tem prazo, viu? Do mesmo jeito, ele tem prazo para poder questionar aquele resultado, que é um exercício e tanto. Não é procurador institucional que tem que ficar escrevendo quantas eu já fiz, escrevendo contra-argumentação para poder impugnar a avaliação, não. Até gostava, porque sem falsa modéstia eu era até boa nisso, viu? Eu impugnava uma avaliação, dificilmente eu perdia. Só que agora quem faz isso é o próprio coordenador. Então se ele tirou um 2, você quer impugnar o 2? Pode impugnar. Você vai escrever. E como é um aprendizado rico nesse momento, que você vai lá escrever para tentar impugnar o 2. Aí ele não encontra argumento. E aí ele, né? Vamos então ver o que dá para fazer. Vai fazer um plano de ação, esse plano de ação vai ser acompanhado por uma equipe que está participando do processo. Há de se destacar que os nossos avaliadores são remunerados, ninguém avalia sem receber, eles recebem pelo trabalho, até porque o trabalho não é simples, exige deles sim dedicação e disponibilidade. Então pelos 2 dias de avaliação eles são pagos. Mas tem resistência, gera desconforto, mas vai. Vai porque o é maior. Juliana,
Quando você apresentou esse sistema integrado, a primeira coisa que eu pensei é sobre a questão de impugnar a avaliação, né? A gente está muito mais preparada aí para impugnar, uma vez que você tem os dados. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Esses avaliadores, eles são geralmente do corpo docente do curso, é sabido quem vai avaliar, mesmo que internamente? Isso gera desconforto depois para esses avaliadores frente ao coordenador do curso? Porque é uma cultura, né? Acontece assim, um avaliador nunca avalia um curso da sua própria unidade. Ah, porque lá vocês têm outras unidades. Tem outras unidades. Então, é sempre um de Sergipe avalia os outros lugares, não é da mesma instituição. Eles sabem sim. Acontece muito semelhante ao processo que a gente passa externamente. O nosso sistema, ele consegue gerar já a comissão, e aí a gente criou os critérios. Para ser do curso, tem que ser da área do curso. Se não for exatamente do curso, pelo menos um tem que ser, o outro tem que ser da área. Aí ele forma a comissão. A gente encaminha o convite para eles aceitam. É uma coisa. Porque numa instituição menor, aí acho que precisaria pensar em outra lógica para essa questão dos avaliadores. Para não gerar esse desconforto. Sim. Né? Numa instituição menor, você precisa criar essa... Mas vale a pena Mas pensar. É muito bom a ideia, viu? Mas vale a pena pensar nisso. Sim, de repente até quebrar o conceito do avaliador. Minha cabeça já né, fugindo. De repente até quebrar esse conceito, né, do avaliador. No nosso caso lá isso não foi um problema. Então aí eles respondem, eles aceitam, eles assinaram aqueles termos de ética, não sei das quantas, né? Aí eles mandam agenda, se apresentam. Gente, é um sistema completo mesmo, né, Juliana? Passa por todas as etapas. Parabéns pela ideia e pela execução. Muito obrigada. O pessoal não reclama mais que eu sou bravinho na avaliação. Você viu no que dá contratar o Jair? Não, mas eles fazem, né? Eles fizeram sozinhos. Juliana, muito obrigado pela primeira contribuição de hoje. Juliana volta amanhã nos debates sobre o cenário e o papel do Estado. Vamos fazer um intervalo rápido. Estava programado 15 minutos, vamos tentar fazer em torno de 5, 10. Só para o próximo grupo poder se organizar, tá bom? Ainda temos café, água ali no frigobar, alguma coisinha para vocês beliscarem, tá ok? Para a gente poder seguir. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.